Você pode ter a melhor planilha do mundo, pode ter treinado certinho por meses e mesmo assim chegar na prova tão esperada e correr muito aquém do que podia, ou até mesmo quebrar. Se isso já aconteceu com você, seguramente o problema não estava no treino, estava na estratégia e principalmente na maturidade para executá-la. Dominar os treinos é importante, mas transformar preparo em boa competição exige outras competências. E hoje eu vou te mostrar quais são e como transformá-las em suas maiores aliadas para que finalmente possa correr bem em provas. Aqui não é sobre vencer os outros, é sobre vencer você mesmo, porque no final da prova sempre será você com você mesmo. O que vou te ensinar hoje é o que eu chamo de domínio antecipado da prova. É a capacidade de chegar na largada já sabendo como você vai se comportar. Isso reduz drasticamente a ansiedade de pré-prova, porque você não está reagindo ao que acontece, você já decidiu como agir antes mesmo do tiro de largada. O domínio antecipado elimina improvisos desnecessários e protege você daquilo que vamos ver mais adiante. O erro emocional dos primeiros quilômetros. Tal domínio cria uma sensação de controle interno, mesmo quando o ambiente está caótico. Você não depende do ritmo dos outros ou da euforia do momento. Você corre com um plano internalizado, não com impulsos. E isso gera algo poderoso, tranquilidade ativa. Você está calmo e com a mente pronta para executar. Primeiro pré-requisito, a sua capacidade real. Saber exatamente em que ponto você está. Se vai correr 10 km, precisa saber, hoje eu sou um corredor de 60 minutos, 55, 50 minutos. Estratégia começa com honestidade sobre sua capacidade atual. Um treinador experiente consegue estimar isso com facilidade e quem treina sozinho precisa desenvolver autoconhecimento. O que não é tão difícil assim, não é mesmo? Segundo pré-requisito, maturidade emocional. Sem ela, qualquer estratégia morre nos primeiros quilômetros, porque desse jeito a prova começa antes da largada, na base da adrenalina. Quando a adrenalina sobe, ela ativa o sistema nervoso simpático e coloca o corpo em estado de ataque. A frequência cardíaca dispara antes mesmo do esforço real começar. A percepção do esforço fica momentaneamente mascarada, o ritmo parece mais confortável do que realmente é. O corredor sente potência, leveza e falsa facilidade nos primeiros metros. O cérebro interpreta a excitação do ambiente como capacidade física aumentada, e isso reduz o freio interno que regula o ritmo planejado. E quando a adrenalina estabiliza, o custo fisiológico aparece de muitas formas. As mais perceptíveis são a respiração ofegante e as pernas pesadas. Só que o erro já foi cometido lá atrás. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal. Toda quinta eu trago um assunto para te ajudar. Administrar a ansiedade, não se empolgar com o ritmo dos outros, não transformar nervosismo em velocidade inicial de prova. Para muita gente, essa já é a maior batalha da prova. Agora eu vou te dizer exatamente como eu fazia nas provas e você vai ver que os pontos que vimos anteriormente vão se unir em torno da sua estratégia de provas. Eu competia nos 20 km, muitas vezes em pista oficial de 400 metros, outras vezes em circuitos de rua de 2 ou 2.500 metros. Depois de pouco tempo competindo, aprendi sozinho que, se não estivesse tão bem preparado para determinada prova, não fazia sentido algum minha mente impor altas exigências ao corpo, e baixar as expectativas era o que me tranquilizava antes dessas provas. Exceto a primeira prova da temporada, baseado numa sequência lógica e do meu grau de assimilação dos treinos, eu sempre sabia bastante sobre minha performance momentânea, ou seja, conseguia um prognóstico de resultado, que era uma boa estimativa do tempo que faria na prova. Se isso funciona, vamos para a prática no campo amador. Em 2008, por ocasião da meia maratona de Foz do Iguaçu, fiz mais de 20 prognósticos de resultados dos meus alunos que participaram, baseado em suas preparações, e para poucos deles a discrepância entre a estimativa e resultado foi maior que 4 minutos. E quanto maior o nível do corredor, melhor a estimativa, considerando os fatores controláveis. E agora, visto que isso funciona, vamos voltar. Eu fazia um fracionamento cognitivo do esforço, algo que muitos atletas de alto nível fazem intuitivamente e que serve também para o amador, de modo que eu nunca competia 20 km, competia 4 provas fortes de 5 km,
Cada uma tinha uma missão diferente e ao final eu não tinha apenas completado 20 quilômetros, eu tinha construído uma prova forte, bloco por bloco de 5 quilômetros. Aquelas 4 partes da prova eram minhas 4 batalhas de 5 quilômetros. E ainda aqui na pista, quando em muitas delas eu contava com um acompanhamento e controle externo a cada volta de 400 metros e a cada quilômetro, ou nos circuitos onde controlava as passagens de 1 ou 2 quilômetros, minha mente não perdia o foco em vencer os trechos maiores, que também eram os de maior recompensa. Agora veja como tudo se encaixa. Quando você sabe sobre a sua capacidade momentânea em determinada prova, basta dividir a estimativa para elas, obter o pace, os minutos em que vai cumprir cada quilômetro e seguir nele desde o início. Não é simples? E ainda mais agora, com a tecnologia GPS nos relógios, isso ficou totalmente viável. Toda a prova tem um comportamento previsível. Não importa se são 5 km, 10 km, meia maratona ou maratona, o corpo passa por fases, a mente passa por fases. E quem entende essas transições corre com vantagem estratégica. Agora eu vou te mostrar as 4 partes invisíveis que toda prova tem e qual é a missão em cada uma delas. Parte 1, contenção. Você está inteiro, respiração sob controle, pernas leves, e é exatamente aí que mora o perigo. O corpo ainda não mostrou o custo da prova, então surge a tentação de partir como se não houvesse amanhã. A missão aqui não é acelerar, é respeitar o plano quando tudo parece fácil demais. Parte 2, consolidação. Agora você está totalmente aquecido, o motor encaixou, o ritmo estabilizou, você ainda está inteiro, mas já trabalhando. Entre o fim dessa parte e o início da próxima, normalmente está o trecho mais forte da prova. A missão aqui é consolidar a eficiência, correr firme, econômico e disciplinado, sem desperdiçar energia emocional. A parte 3, gestão do desconforto. Aqui o corpo começa a cobrar a conta, a respiração está ofegante, a musculatura pesa, a mente começa a sugerir pequenos acordos. Reduz um pouco, depois você tenta voltar. Essa é a fase mais sensível da prova. A missão é sustentar o ritmo planejado com maturidade, transformando o desconforto em permanência. Parte 4, decisão emocional. Agora não é mais sobre condição física, é sobre posicionamento interno. Você já está cansado e isso é normal. A pergunta deixa de ser estou confortável e passa a ser vou honrar o que planejei? Aqui ninguém corre com a perna, corre com a decisão. Talvez você esteja se perguntando, mas isso vale para qual distância? Vale para todas. Dos 5 km à maratona. O corpo muda o tempo de exposição, mas não muda a lógica do comportamento. O que se ajusta não é a estratégia, é a duração de cada fase. E é exatamente aqui que mora o domínio técnico. Saber adaptar sem distorcer o método. Quando você entende isso, nenhuma prova fica fora do seu perfil. Agora eu vou te mostrar como essas 4 partes se comportam nos 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Se a prova for 5 quilômetros, aqui tudo acontece mais rápido, a contenção é curta, mais decisiva. A consolidação já entra forte, porque o ritmo é agressivo desde cedo. A gestão do desconforto começa antes da metade e a decisão emocional aparece muito antes do que você imagina. Nos 5 quilômetros, a maturidade é não confundir intensidade com descontrole. Se a prova for um 10K, aqui existe espaço para construção. A contenção precisa ser real nos primeiros 2 quilômetros. A consolidação ocupa miolo da prova. O desconforto cresce progressivamente, não de forma explosiva, e a decisão emocional aparece nos últimos 2 quilômetros. Nos 10K vence quem administra bem o meio. Se a prova for meia maratona ou 21 quilômetros, a contenção precisa ser quase conservadora no início. A consolidação é longa e estratégica. A gestão do desconforto começa antes dos 15 quilômetros, mesmo que você não admita. E a decisão emocional domina os últimos 5 quilômetros. Na meia, o erro não aparece rápido, ele cobra com juros no final. Se for a maratona, aos 42 quilômetros, aqui o jogo é totalmente mental. A contenção é quase um pacto com a paciência. A consolidação é extensa e silenciosa. A gestão do desconforto não é fase, é um processo contínuo. E a decisão emocional começa muito antes do quilômetro 35. Na maratona, estratégia é sobrevivência inteligente.
Perceba uma coisa, em nenhuma dessas 4 partes eu falei sobre estar motivado, eu falei sobre estar consciente, porque estratégia de prova não é sobre empolgação, é sobre comportamentos, sob pressão. A maturidade emocional é o que permite que você respeite a contenção quando está inteiro, que consolide quando está forte, que sustente quando o corpo negocia e que decida quando tudo em você quer aliviar. Sem maturidade, a parte 1 vira imprudência, a parte 2 vira euforia, a parte 3 vira desistência disfarçada e a parte 4 nem chega a existir. É por isso que eu disse lá no começo, estratégia não é planilha bonita, cheia de números. Estratégia é disciplina emocional aplicada ao seu ritmo real. Quem quebra na prova não necessariamente erra no físico, erra na leitura de si mesmo. Se esse vídeo te ajudou, então ele já cumpriu a missão dele. E a sua é deixar aquele like, sem esquecer que estratégia não é algo que você pode usar só no dia da prova, é algo que você carrega para cada treino. Quando você começa a correr com consciência, deixa de ser refém do impulso e passa a competir com clareza. Também não se esqueça de se inscrever nesse canal e que na sua próxima largada você não leve apenas preparo físico, leve domínio.